Amigo vascaíno, o primeiro jogo já foi. O primeiro passo para o título da Copa do Brasil foi dado na noite de ontem em Itaquera. E posso te falar, um passo largo, um passo grande, ou melhor, vamos dizer, um passo gigante. O Vasco precisa de uma vitória simples, 1-0, para ser o grande campeão da Copa do Brasil. Amigo vascaíno, ansiedade é mil, hoje já é quinta e a final já é domingo. Tá chegando a hora. Esse grito, como eu venho dizendo para vocês, que está entalado na nossa garganta há 14 anos, vai sair. Seremos. Domingo é dia de Maraca e aqui nesse Acorda Vascão fala muito sobre o que aconteceu na partida de ontem dentro da Arena Itaquera, trazer alguns detalhes importantes para você, coletiva de Fernando Diniz, Vasco sendo superior, destaques do jogo e muito mais. Um Acorda Vascão que chega na sua manhã de quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, é claro, já se inscreva, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. Conto muito aí com a sua ajuda, tem muita gente chegando aqui ao nosso canal e no final acaba não se inscrevendo e sem a sua inscrição, infelizmente o canal do Gigante Vasco não chega a lugar algum. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre o jogo de ontem, né? Porque ontem, dentro da Neoquímica Arena, para mais de 47 mil pessoas, o Vasco foi superior à equipe do Corinthians. O Vasco terminou a partida tendo 47% da posse de bola, enquanto o Corinthians 53%, uma posse, porém, como é chamada, nula. O Corinthians não fez muita coisa contra o Vasco, não à toa. Com relação às finalizações, o Corinthians teve 7 finalizações, enquanto o Vasco da Gama 12. O Corinthians, dessas 7, acertou apenas 2 vezes o alvo do goleiro Léo Jardim. O Vasco colocou bola na trave. O Vasco trouxe muito perigo ao gol do goleiro Hugo Souza, né? O Vasco que terminou de fato a partida com grande possibilidade de ter conquistado a vitória. O próprio Ryan, né, falou sobre isso após o apito final, abre aspas, tivemos chance de fazer o gol aqui, estava impedido. Domingo a nossa torcida estará lá, esgotaram os ingressos. Se Deus quiser, vamos conquistar a vitória e o título lá no Maracanã. E a expectativa é de fato essa. Um Vasco que ontem entrou em campo e demonstrou com muita clareza que com a bola que foi vista ontem dentro da Arena Itaquera, se continuar do jeito que está, nem precisa melhorar. Continuar exatamente do jeito que está, o Vasco já consegue conquistar o título. E não é soberba, não é ir além. Estou falando baseado no que foi visto ontem dentro da Arena Itaquera. O Vasco nitidamente teve totais condições de vencer. Acho que muito de uma ambição foi algo que faltou para o Vasco não ter saído ontem da Arena Itaquera com a vitória. O Vasco faltou ambição. Talvez o Vasco respeitou muito o adversário, isso é bom, mas isso também é um pouco ruim. E da mesma forma que aconteceu ontem, se acontecer no domingo, com mais ambição, não é nem vantagem, porque eu acho que o elenco tem vantagem, mas é mais convicção de que o Vasco é o Vasco. Ao lado da torcida vascaína, eu acho que além de uma vitória, o Vasco tem totais condições de dar um show no Maracanã. O Vasco sobrou ontem na partida. Sobrou. Não sei se vocês perceberam. O quarteto defensivo do Corinthians pouco subiu. Mas o Bidu lá pela esquerda. O Mateuzinho ficou travado. Por quê? Porque o Mateuzinho sabe que se subisse, ia dar espaço para o Andrés Gomes usar aquele lado esquerdo do Corinthians à vontade. Então o Mateuzinho ficou travado. O André Ramalho e o Gustavo Henrique, os 2 zagueiros do Corinthians, não subiram também. Porque sabem que se subir para voltar correndo de costas não vai dar. O Buraco queria ficar o Ryan
o Andrés Gomes iriam aproveitar o Vasco como equipe rápida, e foi o que eu falei muito para as pessoas, principalmente próximas. Acho que eu não cheguei a falar com vocês aqui não. Eu esperava muito do Vasco para essa partida, porque o Corinthians ia ter que sair para o jogo, e o Vasco tem um sistema ofensivo rápido. O Paulo Henrique é rápido, no jogo ontem, mas é rápido. O Ryan é rápido, o Andrés Gomes é rápido, e aproveitar esse espaço que o Corinthians naturalmente iria dar, seria o melhor dos mundos. Só que o Corinthians ficou tão receoso, talvez, em dar esse espaço pro Vasco que nem subiu. E aí o jogo ficou do jeito que ficou ontem. Um jogo amarrado, um jogo travado, porque o Corinthians ficou com receio de subir, dar espaço pro Vasco. O Vasco não deixou o Corinthians jogar, então a bola pouco ia pro setor ofensivo. Ficou um jogo mais, né, ali de erros, de poucas chances. Um jogo bom, de fato, pro Vasco da Gama. E foi o que o técnico Fernando Diniz disse ontem. O Fernando Diniz falou sobre a partida de ontem do Vasco, elogiou a equipe e reclamou um pouco do gramado. Porque sim, o Vasco tinha chance de fazer o gol, foi muito no último passe. O Fernando Diniz explicou aí o porquê de tantos erros. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores, por aquilo que eles produziram. É um jogo de final de campeonato e a gente ficava falando uma coisa, o que vai fazer, não tem tempo para treinar. Se fosse uma coisa desse sentido, eu não ia corrigir, né? Porque não ia ter um dia para treinar, vai corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, eles não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, precisa dessas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do... Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras do técnico Fernando Diniz, um Vasco muito bem, que empolgou o Fernando Diniz e eu tenho certeza que empolgou todos nós. Só que hoje eu quero fazer aqui, de forma especial, um baita elogio à dupla de volante do Vasco, cara. Eu acho que, de forma surpreendente, o Vasco da Gama, ele no meio do ano, ele ganhou um grande reforço, que foi o Cauã Barros. Um jogador que o Vasco precisava. Eu acho que a gente não tinha noção de como precisávamos do Cauã Barros. O Barros, ele tomou conta, né, do setor de meio campo do Vasco da Gama, essa posição de primeiro volante. Esteve ontem em todos os lugares do campo. Vi muita gente, até que não é torcedor do Vasco, elogiando o Cauã Barros nas redes sociais, né? Um jogo que passou para todo o Brasil. Só tinha jogo do Vasco Corinthians hoje à noite, então, além de ter passado para todo o Brasil, eu tenho convicção de que todo o Brasil assistiu. Muita gente que não conhecia o Cauã Barros teve o privilégio de ontem à noite ver o Cauã Barros jogando e conhecê-lo. E muita gente rasgando elogios ao volante Cruz Maltino. Jogou muita bola, cara, na noite de ontem. E assim, o Vasco ganhou um grande reforço para a temporada de 2025. Hoje é impossível, né, ver o meio-campo do Vasco sem o Cauã Barros e, ao meu ver, é revoltante saber que o Vasco ficou tanto tempo sem ele, cara. O Vasco sofreu o primeiro semestre todo por não ter esse jogador e o Cauã Barros estava aí, ó, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tendo contrato com o Vasco, cara. Então o Vasco perdeu muito tempo sem o Cauã Barros no elenco. Que bom que hoje ele está aí. Grande jogador, jogou muito ontem, cara. Tomou conta desse setor de meio campo. E o segundo nome é o Thiago Mendes, cara. Que eu tenho que falar aqui também. Eu tenho que rasgar elogios a esse jogador. Ao lado do Andrés Gomes, né, Thiago Mendes e Cauã Barros, ao meu ver, foram os dois grandes jogadores do Vasco da Gama, os três grandes. Mas falando especificamente agora sobre o Thiago Mendes, o Vasco ganhou nos 4 últimos jogos do ano, e que pena
Jogador que talvez a gente precisasse durante toda a temporada. Porque eu acho que o Cauã Barros, e aí eu vou falar algo que pode gerar até uma certa polêmica. O Cauã Barros é um grande jogador. O Cauã Barros é um grande volante, cara. Volante, pitbull, que desarma, que chega junto, que sabe tocar pro lado, sabe jogar também. Só que o Thiago Mendes, ao meu ver, talvez eu force um pouco, então não vou falar que ele é, mas ele é quase um craque. O Thiago Mendes é um maestro, pronto, para não falar craque, o Thiago Mendes é um maestro. O Thiago Mendes jogando é bonito de ver. É refinado o toque do Thiago Mendes. Quando a bola para no Thiago Mendes, no pé dele, não queima. É tranquilo. Sabe tocar, sabe dar um passo diferenciado, sabe rodar, sabe travar, sabe fazer uma parede. É um grande jogador o Thiago Mendes. Para quem acompanha o canal sabe que eu falei recentemente sobre isso. O Thiago Mendes em 2023, o Flamengo queria a contratação do Thiago Mendes. O Thiago Mendes foi um jogador que se destacou no Lille. Ele se destaca no São Paulo. Do São Paulo ele vai para a França, veste a camisa do Lille. E passa, se eu não me engano, 4 ou 6 temporadas vestindo a camisa do Lyon, cara. Alto nível no Lyon. Um dos grandes nomes da história do clube francês é o Thiago Mendes. E assim que termina o contrato dele com o Lyon, o Flamengo queria a contratação dele. O Flamengo quase fecha com o Thiago Mendes, porque ele sempre foi um dos melhores volantes do futebol francês, livre no mercado, grande oportunidade. O Flamengo, que financeiramente é um dos grandes do futebol brasileiro, queria a contratação. Só que o Thiago Mendes, na época, ele optou por não voltar ao Brasil naquele momento, e sim aceitar uma proposta do Qatar que financeiramente era muito viável para ele. Aceitou, terminou o contrato lá e ele veio para cá. E aí demorou o tempo para ele se readaptar ao futebol brasileiro. O Diniz falou isso recentemente. Questão física, questão técnica, mudou tudo. 6 meses que demorou, o Thiago Mendes ficou um tempo sem ser relacionado. E tá aí, ó. Entrou na forma física. E eu acho que ainda tem muito a melhorar fisicamente. Mas hoje o Thiago Mendes resistiu os 90 minutos. Jogando, cara. E bem. Então, assim, partidaço dessa dupla de volante do Vasco. E uma pena que o Vasco só conseguiu essa dupla no final do ano. Mas me dá expectativa, porque pro ano que vem teremos ela à disposição. E é para trazer mais. É esquecer, com todo o respeito do mundo desses caras, mas é esquecer o Hugo Moura, esquecer Matheus Carvalho, sabe? Esquecer Tietê. Vamos revitalizar esse elenco para 2026, principalmente pegando uma Libertadores aí. A gente vai conquistar o título de domingo e vamos jogar uma Libertadores 2026. É ter um Thiago Mendes, é ter um Cauã Barros, mas é ter também outros jogadores. Fazer de um Vasco forte, mas o que essa dupla de volante está fazendo é algo muito bonito de se ver dentro das 4 linhas. A gente fica feliz, os caras do lado de lá ficam desesperados. E para fechar o vídeo, eu trago aí algumas palavras para vocês, do Hugo Moura, do Dorival, falando que o Vasco fez uma grande partida e já demonstrando preocupação aí para o jogo de volta no Maraca nesse próximo domingo. Se liga só. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita. Mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Foi claro que a gente fez um jogo abaixo do que a gente esperava, né? Talvez a gente precisava ter um pouco mais a bola, conseguir botar nosso plano de jogo em prática. Eu acho que a gente não conseguiu e, bom, a gente sabe que precisa melhorar e agora corrigir o que a gente fez hoje e melhorar porque o que aconteceu hoje pode ser aprendizado para a gente. E que bom que não perdemos o jogo. Foi um jogo muito difícil. A equipe do Vasco é uma equipe qualificada. A gente sabia que ia ser um jogo difícil.
bom, mas acho que o plano deles hoje funcionou mais do que o nosso e agora a gente vai trabalhar em cima disso para que a gente possa melhorar para o próximo jogo. Em diversos momentos a gente viu o Lucas chamando, tentando conversar com você, a gente viu os jogadores tentando conversar. Você acha que o nível de tensão estava além do que vocês estão acostumados hoje? Na verdade, o nível de tensão de uma final é sempre mais alto que o normal, né? É uma final de campeonato onde as duas equipes querem ganhar, onde qualquer detalhe ele pode fazer a diferença no jogo e no resultado final. E o que a gente fez foi tentar se ajustar, foi tentar se entender durante o jogo. E agora a gente vai ter aí, curtos dias aí para descansar e corrigir o que a gente precisa corrigir. Só para a gente fechar, a decisão no Maracanã, um estádio que você conhece bem, muito grande também, com torcida do Vasco que faz muita diferença. Como que vocês vão lidar com isso agora, pensando, já jogaram em casa, agora vão jogar nesse estádio que também é tão simbólico? Cara, o jogo é óbvio que é um estádio simbólico, é um estádio emblemático, né? A gente sabe que a torcida do Vasco é uma grande torcida também, que vai empurrar o time até o final. Mas é dentro do campo que se joga, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai procurar corrigir nossos erros para que a gente possa conseguir o melhor resultado e sair com esse título aí. Na verdade, a equipe do Vasco é uma equipe qualificada. Eles têm jogadores ali do terço do meio para frente de muita qualidade, de muita intensidade. A proposta de jogo deles é uma proposta diferente do que a gente está acostumado a ver o Diniz. E eu acho que isso mexe um pouco com a nossa cabeça ali, de entender melhor o jogo, entender a melhor parte tática. Mas a gente tem que estar pronto para acertar o que tem que se acertar, para fazer um jogo melhor lá. Você falou que a final está em aberto, mas qual é o peso que você avalia de não ter saído com uma vantagem jogando em casa nessa primeira partida? Acho que está tudo igual, Da mesma forma que a equipe do Vasco veio aqui e fez um grande jogo, a gente pode ir lá no Maracanã, fazer um jogo melhor do que fomos hoje e buscar esse título aí. Eu acho que está tudo igual e dentro do campo são 11 contra 11, a gente vai dar o nosso melhor, a equipe do Vasco vai fazer o melhor deles. E se Deus quiser, a gente vai buscar sair feliz de lá. Amigo vascaíno, domingo o Maracanã é nosso, hein? Vai ficar pequenininho o Maracanã. Tá empolgado? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Corda Vascão. Primeiro vídeo ainda, né? Dessa quinta-feira. Já eu tô de volta com Fala Gigante, cheio de informação importante, contando muito aí com a participação e a presença de todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. Como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações, Vasco!